Bom, que o Brasil é uma bosta, só não sabe quem nunca leu e quem nunca estudou o Brasil. E por que talvez tu não saiba que o Brasil é uma bosta? Porque tu nunca leu e estudou o Brasil. E de quem é a culpa do Brasil ser uma bosta? De quem nunca leu e que nunca estudou o Brasil. E acima de tudo também, claro, culpa das elites vegetais. A expressão é maravilhosa, é do Oswald de Andrade, né? Do Oswald de Andrade, né? O criador do espetacular movimento antropofágico, que se referiu às elites vegetais. E por quê? Porque, ora, são as elites do açúcar, as elites do café, as elites do tabaco, né? Porque tu sabe, né? Qualquer um que estude o Brasil sabe que o tal agro, que eles ficam dizendo que o agro é pop, o tal agro é uma desgraça do Brasil, uma desgraça do Brasil. É o agro, que está há anos explorando os recursos da terra, explorando os recursos do povo, explorando o sangue que corria nas veias, especialmente dos escravizados, criando uma casta horrorosa política, a tal bancada ruralista do Senado, e nos infernizando há anos e fazendo propaganda dizendo o agro. E isso torna o Brasil um pesadelo. E esse é o nosso tema de hoje. Você sabe, eu fiz há pouco aí, você sabe ou deveria saber, né? Daqui a pouco eu fiz um episódio chamado O Sonho do Brasil, né? Te instigando a eleger quais foram os períodos supostamente mais incríveis, mais legais da história do Brasil, né? Naqueles que tu deveria ou sonharia ter vivido, né? Não sei como é que foram as respostas ainda, porque eu já estou gravando esse antes de ver as respostas daquele, né? Eu escolhi os meus 4 momentos favoritos da história do Brasil, ou 5, sei lá, e agora vou escolher os meus 4 ou 5 momentos e instantes mais horrorosos da história desse país, que foi basicamente e ainda é um país desigual, um país injusto, um país cruel, um país doloroso. Então vem mergulhar na rima. Não é dor de cotovelo, não é dor de cotovelo. Na real, o Brasil é mesmo um pesadelo. Ai, que dor de cotovelo. Ó, um sol aqui, ó, que bonitinho esse sol. Um dor de cotovelo, uma dor de cotovelo. Você sabe quem criou essa expressão maravilhosa foi o genial, o magnífico, o extraordinário Lupicínio Rodrigues, gremista, autor do hino do Grêmio, né? E que é aquela história de dor de corno, né? Vamos lá. 5 momentos horrorosos da história, 5 ou 4, sei lá, vou decidir na hora, momentos horrorosos da história do Brasil. Bom, um momento horroroso da história do Brasil certamente foi o momento da civilização do açúcar. É óbvio que todos esses momentos, que tudo pode ter 2 lados. Você pode pegar lá a horrorosa civilização do açúcar e a ler, a interpretar pelo viés do Gilberto Freire, no Casagrande Senzala. Não que ele não revele que foi um momento horrível, mas é que é um livro tão incrível, tão fantasticamente bem escrito, e ele ainda dá umas pinceladas meio românticas, assim, né? Cretinamente, ele chega ao ponto de dizer que a escravização no Brasil foi branda, que a escravidão aqui não foi tão violenta, que é um absurdo, né? Mas, cara, assim, sei lá, né? E teve toda aquela pujança lá de Pernambuco e da Bahia. Mas, na verdade, foi uma coisa horrorosa, porque tudo ligado a esse maldito pó branco que vicia, essa droga horrorosa com a qual o Brasil viciou o mundo. E é importante saber, as pessoas não se tocam, que foi o Brasil que viciou o mundo no pó branco que vicia, no pó marrom que vicia, que é o tabaco, e no pó preto que vicia. Tô aqui há um tempão dizendo isso. Foi o Brasil que botou essas 3 drogas em larga escala no mundo. E todas elas foram cultivadas, plantadas, colhidas, moídas, produzidas pelo braço escravizado. E o Brasil se tornou o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade, justamente por causa dessas 3 drogas e por causa do ouro. Então, cara, a vida naqueles engenhos, os engenhos de açúcar do Nordeste, romperam definitivamente com o tempo cósmico, com o tempo
rural com o tempo climático e introduziram o Brasil na era do tempo industrial, porque aquela coisa horrorosa, na verdade, eram fábricas de moer cana e de moer gente e que funcionavam 24 horas por dia durante 363 dias por ano, só paravam no Natal e no Ano Novo. E quando um escravizado trancava o seu braço na roda de moer, era mais barato para o senhor de escravo cortar o braço do escravo que parar a produção. E um dos maiores gênios da língua portuguesa, o padre Antônio Vieira, faz essa descrição muito claramente, que eu reproduzi aqui nesse meu extraordinário livro Brasil, uma História, que vai ser relançado em breve. Eu vou te infernizar, porque eu vou te obrigar a comprar esse livro quando ele for relançado no final do ano pela editora Record, né? E eu vou te ler só um trechinho aqui que eu reproduzi aqui na parte do açúcar do padre Antônio Vieira. Quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda de cor, da mesma cor da noite, gemendo tudo, sem trégua nem descanso. Quem vir, enfim, toda a maquinaria e o aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar, ainda que já tenha visto Etnas e Vesúvios, que aquilo é a semelhança do inferno. Padre Antônio Vieira, gênio da língua, que conheceu e conviveu com o inferno dos engenhos de açúcar, da produção de açúcar, que ainda é um pesadelo. Cortadores de cana ainda morrem, submetidos a condições análogas à escravidão, com esses horrorosos, nojentos senhores de engenho desse tal agro que se diz pop. Então, um momento de pesadelo na história do Brasil foi o doce açúcar produzido à custa de muito amargor. E quando o açúcar já estava em decadência, porque era mal feito, mal produzido, era tudo idiota, era uma exploração assim obtusa, totalmente parasitária, insustentável em todos os sentidos. Esses usineiros só conseguem sobreviver até hoje porque são financiados pelo governo, nunca deram lucro de verdade, a não ser o lucro que eles surrupiaram para ele. Quando eles já estavam em enorme decadência, ali por final do século XVII, 1690, 1690 mesmo, foram descobertos as Minas Gerais, os grandes jazidos de ouro das Minas Gerais. Eu já fiz vários episódios aqui sobre o ouro. Eu já fiz um episódio sobre o açúcar também, né? Vai lá ver o meu episódio Pó Branco que Vicia. Eu já fiz tudo nesse canal. E daí já fiz também vários episódios sobre as minas. Vai lá ver o meu episódio sobre a corrida do ouro, sobre como é que era o dia a dia das minas, que eram terríveis, né? Falei sobre isso também no meu curso sobre história da corrupção, que tu não fez! Vai lá, compra o curso sobre corrupção, para tu ver porque a roubalheira que foi quando as minas foram descobertas, né? E tu sabe, qualquer lugar assim onde envolveu ouro, garimpeiros, né? Garimpo sempre é um lugar horroroso. Foi assim na Califórnia em 1849, foi assim no Alasca, e foi assim na África do Sul. Onde tem ouro é ouro e maldição, ouro e ganância, né? O tesouro de Sierra Maestra, né? De Sierra Madre, Sierra Maestra é outra. Enquanto não encontrarem ouro, a grande amizade vai existir. Mas quando o ouro começa a aparecer, é quando começam os problemas. Eu não me importaria nem um pouco de ter um problema desses. O outro Brasil de pesadelo foi o Brasil dessas Minas Gerais, onde teve um texto que, aliás, tem a ver com o primeiro, do Vinícius, do Antônio Vieira, na qual um historiador do século XX, o Afonso Toné, escreve o seguinte, que eu vou ler também, tirado desse meu espetacular livro, que eu não sei se eu já falei, que vai ser relançado, e vai ser espetacular o relançamento, e tu vai ter que comprar. Vai sair no fim do ano pela editora Record, não sei se eu falei isso antes. O trabalho da Bateia e do Carumbé, do Almocafre e da Pá, foram operações que converteram o Brasil das Minas em um super inferno de negros, perto do qual o dos engenhos e o das fornalhas de açúcar, por Vieira apontado, não passou de indulgente purgatório. Tá, meu chapa? E tu sabe
que enquanto os escravizados trabalhavam lá no engenho de cana, né, na colheita da cana e na moenda da cana, se concluiu que eles não precisavam tanto assim de proteína animal para aguentar aquele tranco ali. Um escravo, em geral, se pagava em 5 anos. E ele podia ser usado até a morte 7 anos. E o controller, o cara da empresa, o gerente de contas, calculava isso na ponta do lápis. O escravo se pagava em 5 anos e, em geral, durava de 7 a 8 anos. Isso lá nos canaviais. Porque nas minas, como diz o Toné, o esforço era maior ainda. Então, eles morriam antes. E aí eles concluíram o quê? Que era preciso alimentá-los com proteína animal. E então, é quando o Rio Grande do Sul entra nesse circuito, porque se começa a produzir o charque aqui no Rio Grande do Sul, o charque, né? O boi era abatido, salgado, a carne assim se preservava, e tropas e tropeiros que conectaram o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil. O Rio Grande do Sul até então quase que não fazia parte do Brasil, felizmente para o Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul é incorporado nessa marcha épica de tropas e tropeiros, sobre a qual ainda não fiz um episódio, e aí o Rio Grande do Sul começa a produzir charque. De início, quem trabalha no charque é o gaúcho, que daí se torna o gaúcho a pé, tiram o cavalo do gaúcho, os terratenentes, os grandes senhores de estâncias, de latifúndios, de sesmarias, com essa concentração de renda doentia, de concentração de renda também, mas concentração de terra, sempre tão doentia, no latifúndio improdutivo do Brasil, que é uma das causas da desgraça do Brasil. E viva o MST, a reforma tributária! Não é a reforma agrária, é a tributária também. E aí, de início, o gaúcho. Vai lá ver o meu episódio sobre o gaúcho, onde eu conto isso. Mas é claro que, de novo, eles precisaram da mão de obra escravizada, do escravizado africano. Então, cara, a descrição de como eram essas charqueadas do Rio Grande do Sul, eu vou te ler aqui desse livro espetacular que eu e a Paula escrevemos, que não está à venda, sobre a história da indústria no Rio Grande do Sul. Esse é um texto da Esther Gutierrez, de Pelotas, que escreveu sobre como era a exploração do charque, como é que era a produção do charque lá em Pelotas. O trabalho era sazonal. No começo de outubro, a bandeira vermelha era içada, anunciando que a época da matança tinha se iniciado e iria se prolongar até maio. A atividade então era frenética. Numa área de pouco mais de 30 quilômetros quadrados, nos dias mais quentes de verão, perto de 2.000 trabalhadores africanos e afrodescendentes, envoltos pelo sangue e pelo sal, manufaturavam uma média de 1.200 animais por dia. É como eu chamei aqui nesse livro, né? Uma oficina de desmonte de boi, né, cara? Era uma coisa horrorosa, né? Tanto é que em 1922, um inglês chamado Herbert Smith visitou essas charqueadas e olha o texto dele, cara. Há um não sei o que de revoltante e ao mesmo tempo de cativador nesses grandes matadouros. Os trabalhadores negros, seminus, escorrendo sangue, os animais que lutam por sua vida, os soalhos e as sarjetas correndo rubros de sangue, os feitores estalindo seus chicotes, vigiando imóveis, 70 mortes de bois, né? 70 mortes por hora, os montes de carne fresca desossando, o vapor assobiando das caldeiras, a confusão que entretanto é ordem. Tudo isso se combina para formar uma pintura tão horrenda e tórrida quanto pode caber na imaginação. Do lado de toda essa carnificina derivou a riqueza de Pelotas, uma das cidades mais prósperas do Brasil. Tá? Então tu vê como que a riqueza desse país, como que a pujança desses terratenentes foi feita, né? E tá, já são 3, né? O Brasil do açúcar, o Brasil do ouro, o Brasil do charque, né? Mas vamos trazer mais para perto. Que tal então? Sorriso no Mato Grosso.
pesadelo, né, cara? Imagina tu morar em Sorriso, no Mato Grosso, cheio de gado golpista, cheio de gente lá de transportadoras e de que regimentaram gente pra ir dar um golpe de Estado, que bloquearam estrada, que ficam lá com aquela soja horrorosa deles. Óbvio, tem gente decente em Sorriso? Claro, tem um monte de gremista, inclusive em Sorriso, no Mato Grosso, tem. Mas que pesadelo, né? Se bem que o coitado lá do Mato Grosso, né? Vamos pensar um outro lugar realmente horroroso, um pesadelo brasileiro, assim, consumado. Já sei! Balneário Camboriú. Tu consegue imaginar um pesadelo maior que Balneário Camboriú? Olha os caras que moram, faz o corte. Olha os caras que moram em Balneário Camboriú. Olha a estética de Balneário Camboriú. Olha aquele aterro que eles fizeram em Balneário Camboriú. Olha a sombra na praia. Olha o filho do presidente morando em Balneário Camboriú. Olha os bolsonaristas de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, algum dia o tsunami libertador virá libertar o planeta Terra da raça humana e vai começar liberando o Brasil e provavelmente vai começar por Balneário Camboriú. Tá, já verti todo o ódio que tem nesse meu coração, que é um ódio transcendente, libertador, transformador. Espero que você perceba, né, o que eu estou dizendo. Que claro, que tem um lado que é alegórico, que é debochado, né? Que na verdade nesse meu coração não tem ódio, só tem tristeza e um fio de esperança que algum dia nós, do canal Buenas Ideias, possamos construir um Brasil mais digno, mais decente, mais equilibrado, mais justo. Tchau.